Argentinos Júniors. Há algumas equipes de futebol na Argentina que, embora não estejam sempre presentes nas grandes competições, têm uma história espetacular e extremamente importante para o esporte no país. Nos tempos mais recentes, esse é precisamente o caso da Associação Atlética Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors, clube argentino de futebol, escreveu seu nome na história ao se consagrar campeão da Libertadores em 1985. No entanto, sua importância vai além do título conquistado, pois foi o berço de um dos maiores jogadores de todos os tempos, em Diego Armando Maradona. Esse time é nada menos do que uma equipe centenária, assim como as maiores da Argentina. Sua história começou no início do século XX e está curiosamente ligada a uma questão cultural e política, duas coisas que sempre foram muito fortes no país em questão. O clube surgiu a partir da criação dos chamados Mártires de Chicago, um time formado por jovens que se consideravam anarquistas e moravam na Vila Crespo, um bairro da capital da Argentina, Buenos Aires. Os Mártires foram fundados no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e receberam esse nome em homenagem à histórica passagem de trabalhadores que foram mortos nesta data em Chicago. Em agosto de 1904, pouco tempo após a fundação, os Mártires de Chicago realizaram um amistoso contra o Sol de La Vitória, uma equipe também do bairro Vila Crespo. Os anarquistas venceram e convidaram seus adversários para criar um novo clube, o que ocorreu um dia após a partida, em 15 de agosto daquele ano. Foi então que surgiu a Associação Atlética y Futebolística Argentinos Unidos de Vila Crespo, um nome imenso, convenhamos. A cor escolhida como base do clube foi justamente o vermelho, pois os fundadores eram todos simpatizantes do Partido Socialista Argentino. Os primeiros anos do Argentinos Júniors. O Argentinos Júniors, fundado em 1905, tornou-se rapidamente uma figura marcante no cenário do futebol argentino. Após menos de um ano de sua criação, esse clube de jovens anarquistas e socialistas filiou-se à Liga Central de Futebol, uma entidade que reunia não apenas equipes do bairro onde o clube surgiu, mas também clubes vinculados a empresas comerciais. Apesar de sua estreia oficial ter sido desafiadora, o Argentinos Júniors não se deixou abater pelo resultado negativo. No primeiro jogo de sua história, enfrentou o Clube La Prensa e sofreu uma derrota por expressivos 12-1. Contudo, essa partida não comprometeu a trajetória do clube no campeonato. Afinal, o time sagrou-se campeão da competição organizada pela Liga Central de Futebol. Os primeiros anos de atuação dos Argentinos Júniors foram marcados por diversas mudanças. Em 1906, por exemplo, a equipe abandonou o seu estádio e mudou-se para um terreno emprestado. No ano seguinte, retornou à Vila Crespo, mas para um local diferente, buscando sempre aperfeiçoar suas instalações. Em 1909, o clube deu um passo significativo ao tornar-se parte da Argentine Football Association, que anos mais tarde se transformaria na renomada Associación del Fútbol Argentino, AFA. Essa mudança marcou o início de mais uma fase de transformações para o Argentinos Júniors, que estava longe de se estabilizar. Em 1912, o clube foi convidado a participar da primeira divisão nacional, a elite do futebol argentino. Entretanto, os dirigentes do Argentinos Júniors recusaram o convite, acreditando que a classificação para a primeira divisão deveria ser conquistada em campo, através da prática do futebol. Somente em 1920, quando o clube estava prestes a completar 15 anos, é que essa conquista se concretizou. Nesse período inicial de sua história, o Argentinos Júniors começava a construir as bases de um legado que se estenderia por décadas. O clube demonstrou desde cedo uma mentalidade forte, guiada pela busca pela excelência dentro de campo e pela defesa de suas convicções. A entrada do Argentinos Júniors na primeira divisão nacional em 1920 marcou um momento crucial em sua história. O clube, que já acumulava 15 anos de existência, finalmente alcançou o status de equipe de elite do futebol argentino. Com sua entrada na primeira divisão, o Argentinos Júniors enfrentou novos desafios e adversários de renome. No entanto, a determinação e a paixão pelo esporte permitiram que o clube se estabelecesse e competisse em alto nível. Durante os anos seguintes, o Argentinos Júniors consolidou sua posição na elite do futebol argentino. A equipe demonstrou um futebol envolvente e competitivo, conquistando vitórias e acumulando uma base sólida de fãs. Em 1931, o futebol argentino passou por uma grande transformação com a criação do Campeonato Argentino de Futebol, organizado pela recém-formada Associación del Fútbol Argentino, AFA. O Argentinos Júniors foi um dos clubes selecionados para participar dessa competição histórica.
Os primeiros anos do Argentinos Júnior na primeira divisão, uma história de superação. No competitivo mundo do futebol argentino, o Argentinos Júnior sempre buscou o seu lugar ao sol. Apesar de não ter conquistado títulos em seus primeiros anos na primeira divisão, o clube não decepcionou seus torcedores. A equipe se estabeleceu como um time mediano, lutando para se destacar no cenário nacional. No entanto, a década de 1930 trouxe consigo o pior período da história do clube. Crises financeiras e a queda para a segunda divisão. Em 1937, o Argentinos Júnior enfrentou uma série de crises financeiras, que abalaram sua estrutura e solidez. Infelizmente, o clube foi rebaixado para a segunda divisão, um golpe doloroso para os seus seguidores apaixonados. Além disso, o clube perdeu seu estádio, obrigando-o a mandar seus jogos em outros locais. O Argentinos Júnior havia atingido o fundo do poço, e parecia não haver uma saída clara. A ressurreição do Argentinos Júnior, uma nova eleição e um visionário presidente. No entanto, como um fênix que renasce das cinzas, o clube encontrou uma esperança inesperada. Uma nova eleição foi realizada em 1939, e Gastão Garcia emergiu como vencedor. Determinado a salvar o Argentinos Júnior, ele usou seu próprio bolso para pagar as dívidas do clube. Foi um ato de coragem e paixão pelo futebol, que possibilitou que o clube se reerguesse. Apesar desse respiro financeiro, o Argentinos Júnior ainda enfrentou períodos difíceis nos anos seguintes. A equipe lutou para se manter competitiva e conquistar posições de destaque. Ao longo dos anos, o clube enfrentou altos e baixos, mas sempre se manteve fiel às suas raízes e princípios. Em 1940, o Argentinos Júnior conquistou o primeiro título de sua história ao vencer o Campeonato Argentino de Futebol. O renascimento e o retorno à primeira divisão. Foi na década de 1970 que o Argentinos Júnior começou a ascender novamente, conquistando o tão almejado retorno à primeira divisão do Campeonato Argentino. Sob nova direção e com uma equipe determinada, o clube mostrou sua força e resiliência, superando obstáculos e provando seu valor. Durante os anos 1970, o Argentinos Júnior viveu uma era de glória, retornando à elite do futebol argentino. Foi nesse momento que o jovem Maradona, com apenas 15 anos, despontou para o futebol profissional, em 1976. Vestindo a eterna camisa 10, Maradona permaneceu no clube até 1981, quando transferiu-se para o Boca Juniors. Nesse período, o Argentinos Júnior alcançou feitos memoráveis. Foi campeão do Campeonato Argentino em 2 ocasiões de forma surpreendente, conquistou a Libertadores em 1985, após uma emocionante disputa contra o América de Cali. Porém, no Mundial Interclubes enfrentou a poderosa Juventus, comandada por Michel Platini, e acabou perdendo nos pênaltis. Uma referência nas categorias de base e a ascensão de um ídolo. Durante a década seguinte, o Argentinos Júnior se estabeleceu como uma verdadeira referência nas categorias de base. O clube investiu na formação de jovens talentos, buscando criar uma base sólida para o futuro. E foi dessa aposta nas categorias de base que surgiu um dos maiores jogadores de todos os tempos, Diego Armando Maradona. Dieguito, como era carinhosamente chamado pelos torcedores, marcou apenas o início de uma era brilhante para o clube. Sua habilidade excepcional e sua paixão contagiante inspiraram uma nova geração de jogadores e consolidaram a reputação do Argentino Júnior. Por mais que seja um clube centenário e tradicional da Argentina, o Argentinos Júnior não tem muita tradição quando o assunto são títulos. Para se ter uma ideia, em toda a sua história o clube só conquistou 9 taças, sendo que a grande maioria foram da segunda divisão do Campeonato Nacional. Em nível nacional, inclusive, o Argentino Júnior possui 7 títulos, 4 da segunda divisão, 1940, 1955, 1997 e 2017, e 3 do Campeonato Argentino, 1984, 1985, 2010. Além disso, o clube possui uma Copa Libertadores da América, vencida no ano de 1985. Nesse mesmo ano, inclusive, acabou ganhando uma Copa Interamericana. Na década de 1990, o Argentinos Júnior continuou sua tradição de revelar grandes jogadores que marcaram época no futebol argentino. 4 nomes se destacaram nesse período: Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Juan Pablo Sorín e Esteban Cambiasso. Esses talentos, lapidados no clube, brilharam não só na Argentina, mas também em grandes equipes ao redor do mundo.
Em 2022, o Argentinos Júniors obteve a terceira melhor campanha geral no Campeonato Argentino. Ao longo de sua história, o clube participou de 4 edições da Libertadores, sendo o ponto alto a conquista do título em 1985. Como local de seus jogos, o Argentinos Júniors utiliza o estádio Diego Armando Maradona, localizado em Buenos Aires. O nome do estádio é uma homenagem ao grande ídolo do clube do futebol mundial, Diego Armando Maradona, que deixou um legado eterno tanto para o clube quanto para o esporte. A história do Argentinos Júniors é um exemplo de superação, persistência e paixão pelo futebol. O clube enfrentou desafios desde seus primeiros passos e sempre se reinventou para se adaptar às circunstâncias. Sua trajetória serve como inspiração para todos os jovens jogadores que sonham em alcançar o sucesso no futebol. O Argentinos Júniors é um clube com uma rica história e um legado duradouro. Sua presença na primeira divisão argentina, suas conquistas e seu compromisso com o desenvolvimento do futebol têm contribuído para o enriquecimento do esporte no país. O clube representa não apenas uma equipe de futebol, mas também os valores de dedicação, trabalho em equipe e perseverança. Você sabe o motivo do nome da Libertadores? Quem são os melhores jogadores de 2023? Quais os grupos mais difíceis? Assine o canal Mundo Libertadores e acompanhe os próximos vídeos.